Eu acho que, na verdade, você vai se encontrando com o seu Você propósito. vai mais descobrindo uma coisa que já existia, né? Tá ligado? Total, Que eu acho total. que isso é o ponto foda do propósito, assim. O propósito não é um fim, tá ligado? Não é uma coisa que, tipo, o meu propósito é ter uma garrafa de cristal. Não é um fim, tá ligado? Seu propósito é um caminho que parece que cada vez que você caminha neles, mais você se encontra com ele. Você tem a sensação de uma relação de intimidade com ele. E também você nunca vai se encontrar totalmente com ele, porque ele não é um fim. Mas é uma relação, tipo assim, caralho, cada vez que eu caminho dentro desse espaço, cada vez que eu caminho nessa estrada, eu sinto que eu estou mais perto, tá ligado? Dele. Manja? Sim, é foda isso, né? Nossa, velho? na minha experiência da psicologia, foi muito isso que você falou, assim. Fui encontrando muito o que eu gostava de psicologia durante a faculdade mesmo. Porque o que eu achava que eu gostava na psicologia era totalmente limitado, assim. E isso por conta de professores também, assim, que não deixavam a gente esquecer que a gente vive num país desigual, que a gente tem problemas sociais e que isso também é um problema da psicologia, assim. E aí parece que a clínica, puta, perdeu total sentido pra mim, assim. Atuando, eu odiava as aulas, inclusive, professora Emília, salve, você é responsável por isso. Zica demais. Não, essa professora, eu na aula dela, eu criticava muito a psicologia organizacional, muito. Eu falava assim, não é um lugar pra ter um psicólogo. Um administrador ali funciona porque não tem espaço e tal. E ela ouvia essas críticas, deixava eu fazer essas críticas na aula. E aí um dia ela falou pra mim, por que você não tenta ir num ambiente RH com esse pensamento que você tem? Social, que quer fazer uma modificação, que quer fazer com que as pessoas realmente trabalhem felizes, assim. Você certamente vai se surpreender. Aí eu falei, pô, tá bom. Aí eu fui fazer um estágio em organizacional. E aí, pô, tô trabalhando até hoje nessa porra, acreditando pra caralho nisso. E pensando de uma maneira que eu acho que pouca gente pensa, assim, em relação ao organizacional. Então, se é isso, você vai descobrindo o caminho, você vai traçando o caminho e vai falando, porra, isso aqui que faz sentido, assim. Às vezes é um caminho até tortuoso, assim. E louco, porque eu acho que também tem um pouco, eu percebi isso até muito recentemente, assim. Minha mãe uma vez contou pra mim que uma brincadeira que eu gostava de fazer quando era bem pequeno era pegar objetos da casa e esconder e depois ficar procurando eles, assim. Tipo, brincar com o invisível, assim, com uma coisa misteriosa, né? Tipo, de esconder debaixo do tapete, aí, tipo, achei, tá ligado? Tipo, foi legal achar. Pedia pra ela esconder também, pra eu procurar e tal. Então, essa coisa da graça pelo mistério é uma coisa que tá pra mim, tá sempre pra mim, assim, né? No que eu gosto mais de literatura, é também isso, tá ligado? O que eu gosto mais de entender por exemplo, quando eu comecei a me aproximar do jazz, era uma coisa enigmática pra mim, assim. Nossa. Por que essa porra é... Foda, né? Por que é bom? Por que eu gosto, tá ligado? Por que quando eu ouço, me arrepia algumas coisas, assim. Então, sempre teve isso presente e aí parece que... Ou seja, parece que, assim, eu brincava disso quando era criança e aí parece que eu quero continuar fazendo isso, tá ligado? Parece que eu quero continuar tendo essa experiência de descobrir alguma coisa. E na clínica tem isso, né? Mas quando você descobre um acho problema que na isso organização. mostra muito, né? Como que o propósito, ele antecede o que você tá fazendo, né? Sim, total. Você poder, ao invés de estar em psicologia, poderia ser um escritor, poderia ser Total. qualquer outra coisa, mas trabalhando ainda com um propósito. E aquilo que a é o gente seu tava mistério. falando, a profissão é uma ferramenta pra você conseguir alcançar esse tipo de alcançar não, mas você trilhar esse caminho, né? Sim. Esse caminho do propósito. Então eu poderia muito bem ter escrito, ter pensado em alguma coisa que fosse fazer histórias, de contar história, que é uma coisa que também tem a ver com Ser psicologia. jornalista, tá Jornalista. Nossa, eu vendo o jornalismo investigativo agora nesses podcasts que a gente tá ouvindo, cara, é muito incrível, assim. Que é a mesma parada, é descobrir, você tirar o véu de uma situação e olhar aquela situação de maneira muito detalhada, assim, entender que aquilo é muito mais complexo do que parece, tá ligado? Então isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim. Então, eu não sei se exatamente dá pra se realizar um propósito plenamente, mas você consegue sentir o gosto de falar, puta, esse é o caminho, esse é o sentido, é o caminho onde eu quero caminhar. Assim.